Eleições na França deu uma certa reviravolta nesse domingo, ao ter como vencedor a esquerda. Mas será mesmo que a esquerda saiu vencedora disso? Será que novas coalizões podem colocar em xeque tudo isso? Quais foram os programas da esquerda e da direita em que ambos colocariam a França no caminho econômico de deterioração da sua dívida, ou seja, piorando ainda mais o quadro preocupante francês? É isso que a gente vai entender aqui e como a França, segundo motor da zona do euro, está numa situação completamente delicada. Vamos entender. Essa reviravolta se deu após as eleições de primeiro turno no domingo retrasado. Durante essa semana, os partidos de centro, centro-esquerda e a esquerda mais radical, liderada por Jean-Luc Mélenchon, acabou conseguindo arquitetar coalizões para que pudesse fazer frente principalmente ao partido de Marine Le Pen, o chamado Reagrupamento Nacional. Essa coalizão de esquerda, chamada de NFP, Nova Frente Popular, conseguiu retirar, inclusive aqueles candidatos que concorreram em primeiro turno em algumas cidades que não performaram bem. Assim conseguiu diminuir a distribuição dos votos na esquerda. E um outro ponto importante, mostrou que o centro, sempre quando precisa, cai à esquerda. Pois bem, para isso, para fazer essa arquitetura como um todo, é claro, ninguém levou maioria. A maioria no parlamento francês precisa de 289 cadeiras. E conforme conseguimos ver aqui nesse gráfico, a Nova Frente Popular, o grupo alinhado à esquerda, ficou com 182 cadeiras. Juntos, o partido de Emmanuel Macron, que vamos falar no final porque na minha análise foi o verdadeiro vencedor, ficou com 168 cadeiras. Enquanto isso, o Reagrupamento Nacional, o grupo mais à direita, acabou ficando com 143 cadeiras no parlamento. Portanto, todos longe das 289 cadeiras necessárias para ser maioria. Mas ainda nesse gráfico, conseguimos ver que alguns outros partidos, seja de centro-direita ou mais à esquerda, tiveram alguns números de cadeiras, por exemplo, republicanos 45, outros considerados de direita 15, outros de esquerda 13, outros de centro 6, regionalistas 4, independentes 1. Ou seja, nada impede que os partidos, seja mais à direita ou mais à esquerda, façam novos reagrupamentos e novas coalizões para determinadas votações no parlamento. Vamos ver daqui a pouco que os três grupos, Nova Frente Popular à esquerda, juntos, centro-esquerda de Emmanuel Macron e o Reagrupamento Nacional à direita, todos tinham pautas econômicas que aumentam o tamanho do Estado na França, que, pasmem, é o maior estado do mundo e já vou mostrar isso em números. O endividamento público também está extremamente alto frente aos seus pares, como veremos. Pois bem, essas novas reagrupações podem dar maior número nas votações particulares em cada um dos temas, mas mesmo assim todos estão longe de formar maioria. Isso pode colocar uma paralisia nas reformas na França, reformas essas que são extremamente necessárias para o dinamismo da economia francesa, que é uma economia extremamente estatizante, uma economia em que a população pouco permite mudanças. Vamos lembrar que há pouco tempo Emmanuel Macron aprovou uma reforma da Previdência e a gente viu a França tendo focos em cidades de pessoas colocando fogo em lojas, em ruas, em pneus, em cesta de lixo. Ou seja, o Estado, como veremos, ele é muito presente lá, levando uma tamanha ineficiência e falta de flexibilidade e dinamismo na economia. Porém, as pessoas já acostumaram com esse Estado presente, mandando na vida das pessoas ou interferindo diretamente na economia. E essas pessoas, como cresceram nesse entorno, são pouco suscetíveis às mudanças. Acreditam que se o Estado não estiver presente, a vida dela simplesmente degringola, vai por água abaixo. Coisa que é completamente diferente. Ninguém faz conta e percebe que o Estado presente te entrega serviços extremamente ineficientes. Dizem ser gratuitos, mas você paga por isso e paga muito caro. Pois bem, essa
eventual paralisia na economia francesa por conta desse parlamento dividido é chamado de coabitação, ou seja, nenhum deles tem maioria e todos terão que continuar buscando acordos entre os partidos para aprovar qualquer uma de suas pautas, que, repito, tanto mais a esquerda, quanto do centro-esquerda, quanto a direita, todas pregam maior intervencionismo e mais gasto público. Lembre que estamos falando aqui principalmente sob o ponto de vista econômico. Pois bem, vamos então aos números para não parecer que são apenas falácias. A França é o maior estado do mundo em relação aos gastos governamentais frente ao PIB. Nesse gráfico aqui, a gente consegue ver até 2022. A França tem um estado do tamanho de quase 60% do PIB, mais especificamente 59,1%. A Alemanha, que é a força principal locomotiva da Europa, 50,9%, a Espanha 50%. E para entendermos o Brasil, um estado de 43,5% do PIB. Coloquei também Estados Unidos com 43%, o Japão 42,7% e o Chile 33,5%. Porque o Chile, por ser um país que durante muito tempo levou práticas liberais e hoje o Chile é o país mais rico da América do Sul em PIB per capita, mas infelizmente caiu na mão agora da extrema esquerda com Gabriel Boric e vemos também passando por problemas, retrocedendo alguns anos nos avanços que teve nos últimos tempos. Pois bem, a França então, sob o ponto de vista de gastos governamentais frente ao PIB, é o maior estado do mundo. E não fica só por aí. Vamos olhar o endividamento francês frente ao PIB. A França tem um endividamento de 110,6% do PIB. Se olharmos a Alemanha, repito, locomotiva europeia, tem uma dívida de 63,6% do PIB. A média na zona do euro é 88,6%. Portanto, a França é um dos países mais endividados da Europa frente ao PIB, bem acima da Alemanha, que é o número 1 da Europa, e a França número 2, e bem acima também da média da zona do euro. Vamos olhar mais um dado aqui. O déficit fiscal francês, a diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta, na França esse déficit é de 5,5% do PIB. A média na zona do euro é de 3,6% do PIB esse déficit. E na Alemanha, novamente a locomotiva da zona do euro, 2,5% do PIB. Ou seja, a França tem, portanto, um endividamento frente ao PIB muito maior do que o principal país europeu, sendo a França o segundo principal país, bem acima também da média da zona do euro. Tem um déficit público também maior do que a média da zona do euro e maior do que a locomotiva da zona do euro. E o maior estado do planeta Terra. Só que todas as forças que estavam concorrendo nessas eleições pregavam um estado maior ainda. E justamente Macron, o ex-primeiro-ministro, rejeitou a renúncia do atual primeiro-ministro, pedindo que ele ficasse temporariamente até que essas coisas fossem colocadas no seu lugar e um novo primeiro-ministro fosse indicado. E por que lá no começo do vídeo eu mencionei que o partido de Emmanuel Macron, na minha opinião, foi o verdadeiro vencedor? E é aqui que a gente vai mostrar. Vamos passar então nas principais pautas defendidas por cada um dos blocos nas duas pontas. O partido mais à direita de Marine Le Pen, o considerado extrema-direita, que na minha opinião isso faz parte de um conceito midiático que tem tomado conta da boca das pessoas e que não devemos propagar, porque se trata obviamente de informação pouco conhecida, para não dizer uma falta de conhecimento. Apesar disso, as pautas econômicas desse grupo mais à direita liderado por Marine Le Pen, o reagrupamento nacional, ele prega mais gasto social, portanto um maior endividamento público. E aqui tem um ponto, eles pregam uma diminuição de alguns impostos. Ora, se o Estado vai crescer em gastos e ainda vão diminuir alguns impostos, é claro que o endividamento frente ao PIB vai crescer e é claro que o Estado francês, que já é o maior do mundo, também crescerá, aumentando ainda mais o déficit fiscal,
como acabamos de falar. Países mais endividados, e falamos muito aqui do Brasil, pagam as consequências econômicas no médio prazo. Ou seja, o partido mais à direita, ele é completamente intervencionista e não prega a liberdade de mercado, um dinamismo na economia francesa. Vamos lembrar que eles pregam também a revogação da reforma previdenciária. Como falamos há pouco tempo, Emmanuel Macron, o ex-primeiro-ministro, ele aprovou em seu governo uma reforma previdenciária em que ele aumentou a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos. Uma reforma, sim, bastante tímida. Afinal de contas, Macron pertence ao Juntos, um partido de centro-esquerda, muito mais à esquerda do que, na verdade, centro-direita, na minha opinião. Portanto, o sistema previdenciário francês, assim como de outros países, ele é fadado ao colapso. Fiz um vídeo na semana passada explicando em números como o sistema previdenciário brasileiro também é fadado ao fracasso, um castelo de cartas. Mas o grupo à direita, o Reagrupamento Nacional, ele é a favor de revogar essa reforma, não para aumentar a idade em que as pessoas podem se aposentar. Pelo contrário, voltar atrás em que eles podem se aposentar mais cedo. E temos no mundo uma crise demográfica, cada vez nasce menos pessoas e as pessoas vivem mais tarde. Portanto, mais pessoas vivendo do sistema e menos pessoas contribuindo para ele. Não precisa explicar nem ser muito inteligente que isso simplesmente é um fracasso por completo. E um déficit previdenciário que leva a um déficit maior do Estado como um todo, dentre todos os outros gastos públicos, leva inevitavelmente a uma crise da dívida. E isso traz um problema econômico no médio prazo seríssimo. Mas a esquerda, liderada inclusive por Jean-Luc Mélenchon, como eu falei, que é de extrema esquerda, e já vamos falar por quê, prega um aumento dos gastos públicos, um aumento do salário mínimo e, ao mesmo tempo, aumento de impostos. Inclusive, ele chega a falar de impostos de 100% para salários acima de 30 mil euros, acabando praticamente com a possibilidade de ser rico. E vamos lembrar que uma geração de riqueza é capaz de levar a mais investimentos, mais geração de emprego, mais investimentos em inovação e tecnologia. Portanto, Mélenchon, que, como eu falei, é de extrema esquerda, ele continua parado naquelas ideias marxistas de lutas de classes, de brigas entre o empregado e o empregador. Aquelas lutas completamente antiquadas que a gente sabe que não dá certo. Ou seja, ele é abertamente um anticapitalista em que apoia e sempre apoiou as ideias de Hugo Chávez, Fidel Castro, e não sou eu falando, ele fala isso abertamente. Ele, que foi filiado ao Partido Socialista Francês desde os anos 70, rompeu com os socialistas em 2008, não porque ele passou a acreditar que as ideias socialistas são péssimas. Não, justamente porque ele começou a falar que o Partido Socialista Francês começou a se alinhar a ideias pró-mercado. Portanto, na extrema esquerda temos aqui um anticapitalista que adora, bajula ditadores e que visitou Lula na prisão aqui, que também recebe maduros de braços abertos no Brasil. Portanto, vemos a França completamente dividida, onde não há ideias de liberdade de mercado. Não há ideias de liberdade de empresas, ou seja, mais flexibilidade, mais dinamismo, diminuição do tamanho dos gastos públicos para que possa florescer ideias empreendedoras e uma economia dinâmica. Assim, a segunda maior economia da Europa se encontra num problema bastante claro. Ambos intervencionistas pregando aumentos do Estado e mais, ambos os lados críticos também à União Europeia. Isso deve colocar mais fogo ainda na política local. E vamos lembrar que tudo isso traduz nos títulos públicos franceses, que cada vez mais, conforme conseguimos ver aqui nesse gráfico, a gente vê o título público francês com vencimento de 10 anos, tendo que pagar maiores taxas de juros para atrair capital frente ao mesmo título alemão, que é simplesmente a maior economia da Europa, como falamos. Na linha azul, nós vemos que os títulos públicos alemães pagam 2,51% ao ano de rentabilidade àqueles investidores que emprestam dinheiro para a Alemanha. Em contrapartida, os mesmos títulos franceses precisam remunerar 3,17% para conseguir atrair dinheiro. E cada vez mais mostra que nos últimos tempos que essa diferença
entre o que o governo alemão precisa pagar para atrair capital frente ao que o governo francês precisa para atrair capital, essa boca do jacaré abre, o que pressiona ainda mais a dívida francesa, mostrando que o mercado passa a ficar muito mais resiliente em emprestar à França. Prefere emprestar à Alemanha, mesmo com uma taxa mais baixa, uma vez que o endividamento alemão é muito menor. Mesmo a zona do euro passando por um problema muito grave. Estamos comparando aqui a locomotiva europeia com a segunda maior economia da zona do euro. E isso pressiona ainda mais, como falamos, os títulos públicos e o endividamento local. E na minha opinião, Macron sagrou-se vencedor, porque vamos lembrar que em 2027 teremos eleições presidenciais na França. E com isso, esse centro, que sempre cai mais à esquerda, abriu uma possibilidade que ele possa negociar com o grupo mais à esquerda, em número de cadeiras vencedores nessa última eleição, e com isso, essas pautas conseguem mais ao centro-esquerda, repito, de Emmanuel Macron, continuar avançando. Tanto é que o mercado hoje abriu com uma leve alta na segunda-feira, acabou fechando com 0,6 de queda lá na França, mas de qualquer maneira, vemos que não houve um pânico, e esse pânico era sim tido abertamente um receio pelo mercado, tanto com o lado mais da Marine Le Pen, como também o lado de Mélenchon, o lado da extrema esquerda. Como vemos uma paralisia, uma vez que não temos vencedores abertos com maioria no parlamento francês, isso mostra que é bem possível que o partido mais ao centro de Emmanuel Macron, que sempre cai para a esquerda, consiga arquitetar maiores acordos para continuar fazendo o que a França vem fazendo. O problema é que o que a França vem fazendo mostra que o endividamento continua crescendo e claramente isso pressiona a economia como um todo. E mais, significa que o Estado tende a seguir aumentando, pertencendo mais, intervindo mais na vida das pessoas, tirando o dinamismo. A situação na Europa é complicada e a situação na França continua, de uma forma ou de outra, na mesma direção. Ou seja, no alto endividamento, na falta de flexibilidade, na falta de dinamismo e uma não adaptação a 2024. Atenção, Europa. Que triste tudo isso que está acontecendo. Seguimos.